Deus tem feito uma obra magnífica em nossos tempos, irmãos. Ele tem levantado um verdadeiro exército a partir de ossos secos. Amém? Esta profecia do livro de Ezequiel, ela é real em nossos dias. Deixa eu perguntar, mas você responda para si mesmo. Quem era você sem Jesus? Você estava ressecado, você estava morto, sim ou não? Sim. E o Senhor está fazendo de você um valente guerreiro. Amém? Deus tem nos levantado. Curas têm acontecido entre nós. Amém? Pessoa que não podia andar direito, outro que não podia enxergar, outro que não podia ouvir, outro que não podia amar, outro que não podia isso, outro que não podia aquilo. Estava tudo morto, jogado no canto. Mas a mão de Deus desceu em cima de você. Amém? E nos tem levantado e feito de nós um exército. E esse exército de Deus está aumentando, está crescendo em nossos dias. Deus está fazendo de nós um exército numeroso, porque Deus tem um numeroso povo neste lugar, amém? E porque Ele tem um numeroso povo neste lugar, Ele está aumentando as guarnições desse exército. Ele está multiplicando os soldados e aumentando as guarnições, amém? E nessa noite, antes de pregarmos a palavra de Deus, nós vamos dar louvor ao Senhor por uma multiplicação de uma célula. Nessa noite aqui, nós queremos apresentar a todos o nascimento de mais uma célula na nossa presença aqui em Botucatu. Amém? Então eu peço que o Luiz, que já está aqui, a Marlene, que era morena até o mês passado, e é loira agora, venham aqui e eu quero que eles falem para vocês o trajeto que percorreram até aqui e o que está acontecendo, o que está nascendo, e aí eles vão chamar aqui a nova liderança e a nova célula. Amém? Boa noite a todos, a paz de Jesus. Um abraço a quem não vi. Então, hoje nós temos a graça de ter o nascimento de mais uma célula. A nossa célula se tornou numerosa, vamos dizer assim, e irmãos preparados, né? E chegou ao ponto de multiplicar. E hoje nós temos a graça de chamar aqui, cadê a Marinês? E tem a Vanessa, que é do nosso núcleo. Vem aqui também, Vanessa. Cadê você? Vem aqui. Então ficou assim a nossa multiplicação. Eu, a Marlene e a Vanessa fazemos um novo núcleo. E a Marinês, a Elisângela, cadê a Elisângela? Vem aqui. E a minha mãe, a Aparecida. Vem aqui, mamãe. Então, essa é a multiplicação da nossa célula. Aqui é a célula mãe, eu, a Marlene. E compomos um novo núcleo com a Vanessa. E a Marinês compõe um outro núcleo com a Elisângela e a minha mãe. Essa é a nossa multiplicação, a nossa trajetória. Então, eu queria convidar o Beto, né, a Rosângela, que na multiplicação formam uma nova célula com a gente. Pode levantar, vir aqui. E o Paulo e a Fátima, que não estão aqui hoje. As crianças da Rosângela, pode vir aqui também. Pode subir aqui, ó. Com a graça de Deus, né, nós passamos esse tempo juntos e Deus nos abençoou com essa multiplicação. E nós pedimos nessa noite graça da parte de Deus, né, para gerar uma nova multiplicação, para que Deus possa fazer a nossa célula crescer e multiplicar. É isso que eu desejo. Vamos orar por eles? Vamos ficar em pé? E vamos estender nossas mãos e abençoar. Pai de amor, nós, em nome de Jesus, abençoamos a vida desta célula. Nós abençoamos, Senhor, a vida da célula mãe, da célula que dá nascimento a esta nova célula. Pedimos a Deus que eles possam crescer novamente, para multiplicar novamente. Deus, abençoamos a vida da célula que nasce. Derrama sobre eles o Teu Espírito com profusão, Senhor.
para que possam também crescer e multiplicar, e fazer nascer outras e outras e outras. Deus abençoa a vida de cada um desses homens e dessas mulheres, que sejam pessoas cheias do teu espírito, cheias do teu poder, cheias da tua autoridade, do teu amor, em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma salva de palmas. Deus abençoe. Amém? E a partir dessa semana, então, ele já tem suas reuniões definidamente separadas, né? Muito bem, agora sim, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo número 3. Apocalipse, capítulo número 3. Nós vamos chegar hoje na sexta mensagem para, no caso, a sexta igreja das 7 igrejas da Ásia, para quem o Espírito Santo, por meio de João, enviou uma mensagem. É a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Irmãos, primeira grande coisa que nós temos que entender. São 7 igrejas. São 7 mensagens. Porém, todas as mensagens terminam com esta afirmação: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada mensagem é para uma igreja, porém serve para todas as igrejas. Amém? Agora, a mensagem específica de uma igreja, ela está trazendo informações, dicas, orientações da parte de Deus para todas as igrejas. E entenda a igreja aqui não somente como uma instituição, como se fossem 7 igrejas diferentes, mas ele está falando de comunidades, ele está falando de povo de Deus, que se congregava, que se encontrava, que se organizava, que vivia como povo de Deus nos locais. E aí as 7 igrejas. Muito bem, a igreja de Filadélfia é a única que não recebe nenhuma repreensão da parte do Senhor. Se você ler, estamos lendo as 7 igrejas, 7 mensagens. A última ficará para outra, daqui um tempo, para outra semana,
E se nós lemos as 7 mensagens que estamos lendo, você vai reparar que para todas existe um elogio, mas existe também uma repreensão. A igreja de Filadélfia não há repreensão nenhuma. Não há nada a corrigir. Só existe elogio. E por que só existe elogio? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que significa Filadélfia. A palavra Filadélfia é uma palavra grega. E ela significa amor fraterno. Philo, no grego, ou philéo, significa amor. Adelphos significa amigos. Significa amizade. Então, amizade de amor. Amor fraterno. Filadélfia é a igreja do amor fraterno. E esta igreja do amor fraterno que nós lemos aqui, que não merece nenhuma repreensão, ela não merece repreensão porque ela é o sonho de Deus. Esta é a ideia que Deus faz de igreja. Quando Deus fala de igreja, quando a Escritura fala, quando Jesus disse, eu farei de ti uma pedra, falando para Pedro, Jesus disse, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tal, que vocês conhecem esta passagem. Quando Jesus fala a minha igreja, na mente de Deus, na mente de Cristo, ele está falando de uma igreja como essa de Filadélfia. A igreja onde o amor fraterno é o alicerce. Onde o amor fraterno é a argamassa. Onde o amor fraterno é o acabamento. Onde o amor fraterno é a cobertura. O amor fraterno não é um elemento na construção da igreja. O amor fraterno é a construção da igreja. Essa é a mente de Deus. É isso que Deus pensa quando Ele nos fala sobre igreja. O que nós lemos sobre a igreja de Filadélfia é o sonho de Deus. É o projeto, a visão de Deus sobre a igreja. Por isso Ele diz que esta igreja tem a chave. Esta igreja está com a chave. Ele diz que Ele é o Senhor que está com a chave, que abre para esta igreja, e que quando fecha ninguém pode abrir, e quando abre ninguém pode fechar. Qual é a chave? A chave é a autoridade, a chave significa autoridade. Usar a imagem da chave de Davi é um símbolo que no Antigo Testamento eles usavam para aquele que guardava os tesouros do rei, ele recebia a chave desses tesouros. Ele tinha autoridade em nome de Deus, em nome do rei, perdão, para abrir ou para fechar. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando José foi vice-rei no Egito, ele tinha toda a autoridade administrativa do Egito. E veio um tempo de grande seca, e para quem José dava os grãos, estava dado. Porque tinha grande autoridade sobre aquilo. O que o Senhor está dizendo a esta igreja? Ele está dizendo que aquele que é santo e verdadeiro, ou seja, Deus mesmo está no centro dessa igreja. Essa igreja pode experimentar o melhor de Deus. Essa comunidade pode experimentar o melhor de Deus. E qual é o melhor de Deus, irmãos? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Esta igreja de Filadélfia toca o centro da questão. O amor fraternal. O amor de doarmos-nos. E tudo aquilo que é o amor, que está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 13, o hino ao amor, o hino à caridade. Esta igreja sente pulsar no seu seio, no seu centro, toda a potência de Deus. E esta igreja é, por assim dizer, aquela que exprime, que externa com muita clareza, com muita autoridade, aquilo que realmente ela é, o amor de Deus. A igreja é o corpo místico de Cristo. Ou seja, a igreja é Cristo presente agora. E se a igreja vive em fraternal amor, ela está dotada de autoridade para fazer a obra de Deus. O que está escrito em João 3,35? Está escrito assim: se vocês se amarem, todos saberão que vocês são meus discípulos.
O amor por si só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor em si, ele é a força suficiente para perdoar pecados, para transformar vidas, para promover a evangelização, para edificar a igreja. O amor é a única coisa de que a igreja realmente necessita. E Deus tem nos dado graça de viver em tempos proféticos de amor. Aí está o Papa Francisco. Aí está o Papa Francisco. Um testemunho claro do amor de Deus. Deus que está investindo com amor na igreja. Eu não me esqueço do dia em que o Papa Bento XVI renunciou e que depois tivemos a graça de ter o Papa Francisco, a eleição do cardeal Bergoglio, o Papa Francisco. E eu me lembro que quando o Papa Bento XVI renunciou, estava havendo muita falatório em torno de problemas na igreja, de pecados desse, daquele, daquilo e daquilo, que nós tivemos uma sensação horrível, irmãos que se lembram que nós estávamos num determinado retiro, a sensação horrível que nos parecia que o juízo de Deus cairia sobre a igreja. Porque a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E neste momento, Deus então derramou sobre a igreja o que ele tinha para derramar. E nos deu o Papa Francisco, que é um símbolo de amor, que é um exemplo de amor. Quando Deus vê que a situação está realmente séria, então ele age. E como é que ele age? Dando amor. Deus não age destruindo. Deus não age matando, porque Deus é amor. Deus não é morte. Deus não é pecado. Deus não é escuridão. Deus não é vingança. Deus não é castigo. Deus é. Esse é o melhor de Deus. E Ele guarda o melhor quando a festa está acabando. Quando Ele vê que todo mundo vai debandar e vamos ficar num certo vazio, Ele dá o melhor. E o que é o melhor? É igual aquelas... Até compreendo agora uma visão que eu tinha enquanto louvávamos. Quem já viu um pé, uma árvore, né, uma planta de palmito? Você olha o palmiteiro e ela é uma árvore feia. Aliás, as árvores que dão melhores palmitos, elas têm muito espinho. Elas têm muito espinho. Existem várias qualidades de palmito. Não sou especialista em palmito, tá? Mas eu sei que aquelas que dão melhores palmitos são espinhudas. E se você arranca aquelas cascas, aquelas folhas, aquelas cascas, logo você começa a encontrar aquela carne branca dentro daquela árvore. E você, quanto mais você vai ao centro dela, mais macia e mais suculenta e melhor ela fica. E o melhor palmito está lá no cerne daquela planta. O melhor está lá no miolo, no meio. O melhor de Deus está no íntimo mais profundo de Deus. E quanto mais nós entramos em comunhão com o Senhor, quanto mais nós crescemos como comunidade, quanto mais nós desafiamos arrancamos nossas cascas grossas, nossos espinhos, nossas folhagens, tanto mais nós encontraremos o melhor de Deus. Porque, irmãos, nós estamos assim. Nós somos assim. O melhor de Deus está em nós. Quando o Senhor nos criou, a Bíblia diz que Ele criou o ser humano e Deus viu que era bom. E diz mais, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. No miolo, no centro, no cerne, no mais profundo de cada um de nós, está o melhor, que é o amor. Cada um de nós é capaz do amor. Cada um de nós é capaz de amar. Cada um de nós é capaz de perdoar. Cada um de nós é capaz de doar-se. Mas estamos recobertos como o palmiteiro, nós estamos recobertos de muitas cascas e muitas camadas. E muitas pessoas, e quando a pessoa está longe de Deus, ela está cascuda.
Uma pessoa cascuda, como diz, esse sujeito é casca grossa. Vocês já viram uma pessoa casca grossa? Você fala com ele, depois da conversa você diz, comprou a ferradura hoje, eu acho, está estreando. Não é assim? É casca grossa. Você sem Jesus, o que você era? Casca grossa. Espinhudo, não podia tocar que ficava ferido. Mexeu, a gente se machucava. Mas aí, Deus começa a fazer a obra de arrancar essas cascas grossas. E como é que Deus faz esta obra? Vem um anjo lá da glória e toca em você? Não, é na vida em comunidade. Uns têm o dever de arrancar a casca do outro. Até porque a casca do outro me machuca. Se eu tirar, eu estou mais protegido de ser machucado, né? E assim vai. É assim ou não é? E vai arrancando as cascas. A vida em comunidade, a vida dentro da célula. E é fácil arrancar as cascas, irmãos? Não é fácil. Dói tirar as cascas. Machuca. Corre o caldo. Corre o sangue. Mas sabe por que elas têm que ser tiradas? Porque o melhor de Deus está lá no seu cerne. E para chegar lá, o seu melhor, que é Deus, que é o amor de Deus, no seu cerne, no meu cerne, tem que ir arrancando as cascas. Até chegar no que há de mais precioso. Até chegar no cerne, naquela parte maravilhosa, suculenta, onde está o amor de Deus. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor de Deus. É o sonho de Deus para cada igreja ser humano. Porque Paulo vai dizer, não sabeis que vós sois o templo de Deus? Nós, cada um de nós, é a igreja de Deus. Amém? A igreja de Deus é também a minha pequena comunidade. A célula. Onde um casca grossa com 2 cascas grossas formam 3 cascas grossas. Que quando se esfregam, vão perdendo as suas cascas grossas. E é fácil, irmãos? Não. Quando começa a esfregar muito, a gente quer trocar de célula. Aqui está esfregando demais. Né? Estão me dando cada esfregão. É assim. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Para quê? Para que o sonho dele, você individualmente seja uma Filadélfia, mas a célula seja uma Filadélfia. Amém? Mas não só a célula, o conjunto das células que formam a nossa comunidade. Todas elas juntas e toda a comunidade, nas suas variadas presenças, devem ser uma Filadélfia. Mas é só isso? Não. Cada presença da comunidade está inserida numa igreja particular. O que é a igreja particular? A porção do povo de Deus sob a guia e a guarda de um bispo. A igreja da diocese tal ou da diocese tal. E não é fácil ser Filadélfia. Mas Deus sonha que essa diocese seja uma Filadélfia. A igreja de Filadélfia. E todas essas dioceses formam uma única igreja, que é a igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja católica, o termo católico é universal. O melhor de Deus é possível, porque Ele está em nós, amém? Agora, irmãos, para chegar lá se vai arrancando as cascas. É assim que Deus vai trabalhando. A gente vai morrendo. E Deus usa um cascudo para mexer com outro cascudo. O ferro afia o ferro. Não é assim? Como é que você afia uma ferramenta de ferro? Usando o que? Algodão? Você molha o algodão num líquido mágico e passa no fio da tesoura. E a tesoura corta. É assim que funciona? Não! Você pega uma outra ferramenta de ferro, grosseira em relação à lâmina que você quer afiar, e usa. E faz a lâmina. E se o afiador, o amolador for bom, ele vai saber usar a ferramenta e dar o fio do corte. É assim ou não é? E você diz, mas estão usando uma casca grossa demais comigo. É porque Deus quer deixar você muito bem afiado.
Amém? É assim, irmãos. É fácil? Não é. Dói em você? Dói em mim também. E você usa a ferramenta. Eu sou afiado, você tem que ser afiado. Cada um de nós temos que ser afiados. Cada um de nós tem que ser arrancado das cascas. Até que a gente fique branquinho, como o cerne do palmito. Por isso que no Apocalipse vai dizer que ele viu uma multidão que vestia de branco. No céu não tem mais casca. No céu só tem cerne. Só tem palmito puro, limpo, que foram arrancadas as cascas nesse mundo. Por isso é um sofrimento que vem sobre o mundo inteiro. Porque é um sofrimento. Viver em fraternal amor é um sofrimento. Disseram que a comunidade, que a célula era do amor. Puxa vida. Mas eu fui lá, comecei a participar, estava indo tão bem. Agora estou sentindo que está mexendo muito comigo. Onde que está o amor? Aí, onde está mexendo contigo. Onde está te deslocando. Onde está te sacudindo. Porque o amor, irmãos, ele tem uma... Nós poderíamos aqui falar poeticamente do amor, né? Mas não é a minha função. Eu não sou poeta. O amor, ele tem uma característica muito séria. O amor, ele nos atrai. Porque nós nascemos do amor e nascemos para o amor. Porém, o amor nos assusta. Porque o amor tem uma característica muito séria. Ele nos torna vulneráveis. Você vai entender o que é vulnerável. Se você vê o pé de palmito, grande, bonito, você chega lá com uma laminazinha qualquer, uma faquinha velha qualquer, você não corta o pé do palmito. Porque ele tem cascas grossas. Você arranca aquelas cascas e acha às vezes um palmitinho pequeno lá dentro. Né? E dizem que os melhores palmitos nem são grandes. O cara vai no mercado e compra aquele palmitão e fica feliz. Mas os melhores palmitos são pequenos. Que é o cerne do cerne. Só que o palmito, o melhor do palmito, ele é tão macio que qualquer ferramenta, qualquer instrumento de corte que você tocar, ele... Aliás, se você apertar ele com o garfo, ele desfaz. É assim ou não é? Então o amor nos torna vulneráveis. O que é isso? Nos torna assim, como esse cerne do palmito. Se tocar, desmancha. Nos torna frágeis à necessidade do outro. Nos torna capazes de ser sensíveis. E muitos de nós, ou a maioria, ou a totalidade, os seres humanos, conservam as cascas como uma defesa, para que não toque no cerne. Mas ao mesmo tempo, não são livres o suficiente para viverem o melhor de Deus. Você está me entendendo? Amém? Então, nós somos atraídos para viver o melhor de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos medo porque ficaremos frágeis, vulneráveis, moles. Então a gente mantém as cascas. E dá até uns espinhos, que é para ninguém chegar perto, que é para ninguém tocar. Sempre temos uma palavra para afastar. Sempre temos um olhar para não deixar que se aproxime. Sempre temos uma atitude para... Fique você lá e eu aqui. Isso acontece no casamento muito, muito, muito. Casais que vão se endurecendo. Homem e mulher que vão se endurecendo e vão se afastando. De forma que já não há mais como encontrar o cerne um do outro. E ficam duas árvores grosseiras. E quando o vento sopra, uma roça na outra. E às vezes uma cai sobre a outra. E destrói o lar, e destrói o casamento. Se os dois fossem descascados e ficássemos só com o cerne, um não machucaria o outro. Porque se você pegar um pé de palmito, cortar e vir com aquela tora, que tem um cerne lindo, mas aquela tora, e bater em alguém, vai machucar. Mas se você bater em alguém com um cerne de palmito, a pessoa vai olhar para você e dizer, o que você quer?
Você é bobo? Hérnia de palmito não machuca ninguém. Amém? Então, irmãos, para chegar lá, para chegar na Filadélfia, porque esse é o sonho de Deus, Deus tem que nos descascar. E a gente tem vontade, às vezes, de fazer diferente. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Vamos ver se eu não perdi a citação. Eu acho que é no capítulo 4. Isso mesmo. Paulo teve uma comunidade que ele fundou na cidade de Corinto. 1 Coríntios 4. Paulo teve uma comunidade que ele fundou nessa cidade de Corinto. Presta atenção nisso. Corinto era uma cidade portuária. Era um porto. Então havia muito comércio em Corinto. E havia, portanto, muita corrupção. Havia muita prostituição. Era o agito de uma cidade portuária. E os cristãos de Corinto, eles eram muito difíceis. Eles eram agitados. Tanto que Paulo escreveu 2 cartas para eles. E nas 2 cartas de Paulo, numa delas, nessa mesma primeira carta, ele vai falar sobre o uso dos carismas. Porque eles começaram a usar os carismas para se engrandecer, para se aparecer. Eles eram muito conturbados, o povo de Corinto. E dificultavam a vida de Paulo. Mas Paulo os amava imensamente. Só que quando você chega aqui no capítulo 4, ele está começando a carta. Paulo vai dizendo assim, não é? Se você pegar todo o capítulo 4, por exemplo, verso 6. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Porque eles estavam fazendo divisões entre Paulo e Apolo. Uns eram desse, outros eram daquele. Os cristãos de Corinto eram difíceis. Eram difíceis. E aí Paulo vai falando para eles. No versículo 8, Paulo diz assim: pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos, vocês já se tornaram reis. E nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar juntos com vocês. Paulo já está ficando irritado. Você começa a ler e você vai vendo a irritação nas palavras de Paulo, porque eles ficaram orgulhosos. Paulo fundou a comunidade de Corinto, e agora eles achavam que não precisavam mais de Paulo. Não, nós já temos todos os dons, nós já não precisamos mais de nada, nós somos os caras. E Paulo vai se irritando com eles. Você vai lendo. Por exemplo, Paulo vai dizer assim no versículo 14: e não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Paulo os amava imensamente. E como um pai, sabe, que começa a falar com o filho, e já aconteceu isso com o meu filho, comigo e com o meu filho, você começa a dar bronca no menino, e na medida que você vai falando da arte que ele fez, aquilo vai te irritando. E a sua voz vai aumentando. O volume vai aumentando, você vai falando mais grosso. E se você não parar a conversa, você termina indo preso, né? Porque agora vai preso, né? Se o pai bater no... O filho pode bater no pai, só o pai não pode bater no filho, tá? Aprenda isso daí, que esse é mais um dos maravilhosos frutos desse governo podre que nós temos aí. Então, Paulo já vai engrossando, não é? Versículo 15 ele diz: mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai. Pois quando levei a vocês o evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união com Cristo Jesus. Paulo está dizendo para eles: eu sou o pai de vocês. Nós podemos ter muitos mestres, de fato, mas pai só temos um. Ninguém pode ser filho de mais de um pai. Professores podemos ter muitos. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Olha Paulo falando. Por isso estou enviando para vocês Timóteo. E Paulo está ainda investindo. Mas aí, irmãos, chega o versículo 18. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Tinha gente lá dizendo: Paulo não pisa mais aqui. Nós não precisamos mais do Paulo. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Paulo está dizendo em português: eu quero que eles falem na minha cara. Olha o Paulo engrossando. Eu quero ver se eles são homens de falar na minha frente, porque por trás de mim está lascando
o sabugo, mas eu quero ver na minha cara. Ó o Paulo ficando nervoso. Verso 20. Pois o reino de Deus não é coisa de palavra, mas de poder. O Paulo dizendo, eu quero ver se eles estão mesmo com essa autoridade toda. Aí, irmão, chega o 21. O que é que vocês preferem? Que eu vá até com vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e de bondade? O Paulo está dividido. Ele não sabe se ele vai dar um carinho ou se ele vai dar uma surra neles. Isso é o que nós estamos lendo. É fácil viver fraternal amor, irmãos? Não. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para ninguém. Nunca, jamais. Às vezes temos vontade de bater com chicote, com vara de disciplina, vara de correção. E dizer, criatura, onde que tu está com a cabeça? Mas o que é isso? Mas o que é aquilo? Não é fácil para ninguém. Lembremos que o apóstolo Paulo, no passado, havia sido um homem que tinha tido autorização para prender e matar cristãos. Então, por aí, você calcula como era o Paulo. Era meio cangaceiro, assim, né? O Paulo era um sujeito feroz. Era feroz. Este ímpeto em Paulo estava lá. A casca de Paulo era grossa. Não era moleza, não era fácil, não. A vontade em Paulo era de descer o malho. Mas então, irmãos, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios também, já na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, até eu quero fazer uma correção, você rabisque aí na sua Bíblia uma correção. Paulo começa a falar para os coríntios de grandes revelações que ele teve, porque Paulo foi um homem de muita comunhão com Deus. No versículo 7 ele diz assim, mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. Você risca isso aí na sua Bíblia, porque essa tradução foi tendenciosa. A palavra grega original não é doença, é espinho. Outras Bíblias traduzem como espinho na carne. Em nenhum momento Paulo diz que ele era doente. A Bíblia não nos fala que Paulo fosse doente, tá? Isso é uma informação do texto. Você risca e tira aí essa doença dolorosa, não é? Porque a tradução verdadeira é espinho. Outras Bíblias dizem, ele diz, eu tenho uma coisa que me incomoda na minha carne. Você vai entender onde eu quero chegar. E ele diz que é como um espinho no meu corpo. Aqui está a tradução que deveria ser. Essa doença dolorosa foi tendencioso. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu, você pode ler o que o Senhor respondeu para Paulo? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Irmãos, o que era o espinho na carne de Paulo? Na humanidade de Paulo, não é no corpo, na carne, na humanidade de Paulo. Paulo sofria de um problema sério de ira. Paulo tinha vontade de esmurrar muita gente. Paulo havia sido um homem assim. Nós acabamos de ler, eu não sei se eu vou aí com um pedaço de pau, com um chicote, ou se eu vou com carinho. E ele estava falando para eles como um pai fala com filhos. Amém? Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ora, Paulo está dizendo, não é fácil, e eu busquei ao Senhor. 3 vezes eu disse, Senhor, muda isso. E o Senhor disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Essa é a resposta de Deus para vivermos em comunidade de amor fraterno. É fácil? Não. O que temos à nossa disposição? A graça. E somente a graça de Deus. E quem contar com a graça, quem for fiel até o final e deixar o Senhor arrancar as cascas, esse vai virar uma coluna no templo de Deus e vai receber o nome de Deus.
Você está entendendo, irmãos? Não era fácil para Paulo. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Não é fácil para ninguém. Mas este é o projeto, o sonho, a mente, a ideia de Deus. Deus, quando olha para a igreja, para a comunidade, para você, para a célula, Ele vê Filadélfia. Senhor, o que tu queres da minha célula? Filadélfia. Mas em fraternal, Filadélfia. Mas Senhor, Filadélfia. Na quarta vez ele diz, minha graça te basta. Deus. Porque, irmãos, ao falarmos do amor, nenhum de nós está autorizado. Quantas vezes eu tive raiva de tantas pessoas? Tenho hoje ainda. Terei amanhã. Quer dizer, São Francisco de Sales, acho que é. Ou é Santo Afonso de Ligório? Acho que é Santo Afonso de Ligório. O fundador da Congregação dos Redentoristas, que uma vez atendendo um irmão da congregação, ele disse essa frase para o irmão: glorifica a Deus que há uma mesa entre nós. Glorifica a Deus. Porque ele tinha vontade de dar vocês entenderam a frase Santo Afonso Maria de Ligório. E vá ler os escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. Vá ler. Você vai ficar abobado de tanta pureza e santidade. É a nossa humanidade, irmãos. Mas Deus não desiste do sonho dele. O sonho dele é a igreja do amor fraterno. Não é fácil, é uma luta, é um combate, mas é um alvo que nós temos que olhar e dizer, é lá que a gente vai chegar. E é por isso que quando a célula vai ficando boa, ela multiplica. Que é para a gente começar de novo e buscar de novo. Vocês estão entendendo, irmãos? Perfeito nesse mundo não seremos, jamais. A perfeição está na glória. O dia que Deus falar assim, eu vou colher e vou levar esse palmito para mim, é porque já arrancou as cascas. E espero eu que na minha trajetória, o dia da minha colheita, eu já esteja com as cascas tiradas. Porque se não estivermos, irmãos, seremos colhidos e não poderemos ser consumidos pelo Senhor. E isso será muito triste para nós. Não é fácil, mas é a escola do amor fraterno. Filadélfia. A escola, a igreja, a comunidade, a célula do amor fraterno. Moleza não é não. Não é mesmo. A gente tem que fazer uma opção, né? Tem que fazer uma opção. Olhar e dizer, vou com chicote ou vou com carinho? E fazer a opção certa. Meu Deus, eu vou com carinho, mas eu posso usar o chicote? E o Senhor diz, não, a minha graça te basta. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Não desmotive. Não, olhe para frente. Diga, nós vai ser difícil, mas nós vamos ir. Nós vamos ir adiante. Não fuja. Não deixe de perder as suas cascas grossas. Não resista. Não resista.